Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Aprendiz Reforço, eu sou o professor Kaká e vamos para a questão 4 da FUVEST de 2022, segunda fase, questão aí de geometria espacial. Diz o seguinte essa questão: uma pirâmide P tem uma base quadrada A0, B0, C0, D0, de lado medindo uma unidade de medida, apoiada no plano π, e quatro faces que são triângulos equiláteros ligando a base ao ápice E0 de P. Os 16 pontos A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, D1, D2, D3, E1, E2, E3 e E4, indicados na figura, dividem cada aresta da pirâmide em 3 segmentos de igual medida. Um novo sólido S, em destaque na figura, é produzido subtraindo-se de P a 5 pirâmides: A0, A1, A2, A3, B0, B1, B2, B3, C0, C1, C2, C3, D0, D1, D2, D3 e E0, E1, E2, E3 e E4. Determine o perímetro da face S que apoia em π, cujos vértices são A1, A3, B1, B3, C1, C3, D1 e D3. Então, a gente tem um quadradão, aqui ó, vou fazer um esqueminha para a gente calcular. Então, a gente tem um quadrado, que é o A0, B0, C0 e D0. E aí, de roxinho aí, eu vou fazer aqui de azul, tá? A gente vai ter os pontos aí, ó. A1, aqui A1, aqui A3. Aí a gente tem o B1 e o B3. A gente vai ter o C1 e o C3. E vai ter o D1 e o D3. Triângulozinhos, eles vão ter todas as medidas iguais, tá? Outra coisa, né? Ele falou que divide em 3 segmentos de iguais medidas. Então, aqui, como tudo mede 1, então aqui vai ser 1/3, 1/3 e 1/3. Isso para todos os lados aí, tudo bem? Tá, então, como que ele quer saber o perímetro, não a área, perdão, ele quer saber o perímetro. Então, aqui mede 1/3, aqui mede 1/3, aqui mede 1/3 e aqui mede 1/3. Falta achar essa medida aqui que eu vou chamar de x, ó. X e x. Aí é só fazer um Pitágoras. Como aqui é 1/3, aqui é 1/3 e aqui é x, vou fazer x ao quadrado igual a 1/3 ao quadrado mais 1/3 ao quadrado. E aí vai ficar x ao quadrado igual a 2 vezes 1/9. Então, o x vai dar raiz de 2 sobre 3. E aí eu vou somar tudo isso, tá? Então, quantos 1/3 eu vou ter? Eu tenho essa partezinha aqui, ó. Deixa eu fazer de verdinho aqui, só para dar um destaque. Aqui mede 1/3. Aqui mede 1/3 e aqui mede 1/3. E aqui também mede 1/3. Então, eu tenho 4 vezes 1/3. Mas, aqui eu acabei de achar, né? Essa partezinha aqui é raiz de 2 sobre 3. E ela aparece 4 vezes. Então, 4 vezes raiz de 2 sobre 3. Colocando o 4 em evidência, vai ficar 1/3 mais raiz de 2 sobre 3. Tá bom? Então, essa aqui é a resposta do item A. Tá resolvido o item A, então, ele quer o perímetro, tá bom? Então, a gente acha essas medidinhas que estão faltando através de um Pitágoras e aí só soma todo mundo, beleza? Tá resolvido o item A, vamos para o item B. No item B, ele quer o volume da figura S, tá bom? O volume da S. Maravilha! Como que a gente vai fazer o volume da figura S? Dessa figura roxinha aí. Eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que fazer o volume da pirâmide grandona
e tirar o volume dessas 5 pirâmides, tá? Essa formada por A0, A1, A3 e A2, B0, B1, B2, B3, C0, C1, C2, C3, D0, D1, D2, D3 e essa aqui de cima. Tudo bem? Maravilha. Como a gente vai calcular o volume? Primeiro, eu tenho que calcular o volume da grandona. Então, eu vou desenhar aqui a altura da pirâmide grandona. Então, eu preciso achar essa altura, que eu vou chamar aqui de Hzão, tá bom? Beleza. Como eu vou achar esse Hzão, tá? Como a medida de A0 até o E0 mede 1, que ele falou, aqui mede 1. Eu vou desenhar aqui esse triângulo equilátero, esse triângulo retângulo, perdão, só para ficar fácil. Aqui é o A0, aqui eu vou chamar de M0, de ponto médio aqui, tá? E aqui o E0. Aqui mede 1. Isso aqui, do A0 até o M0, é metade da diagonal do quadrado, porque a base, como é um quadradão, esse M0 ele está no encontro das diagonais, ele está aqui, ó. Então, isso é metade da diagonal. A diagonal de um quadrado é L raiz de 2. Então, como aqui é metade da diagonal, então é L raiz de 2 sobre 2. Então, vai dar raiz de 2 sobre 2. E aí eu faço um Pitágoras, eu acho esse Hzão aqui, tá bom? Então, vai ficar assim, ó. 1 ao quadrado igual a Hzão ao quadrado mais raiz de 2 sobre 2 ao quadrado. Então, vai dar 1 igual a Hzão, isso aqui vai dar meio, Hzão ao quadrado aqui, tá? Passa isso para lá, o Hzão vai dar, Hzão ao quadrado vai dar meio, então o H vai dar raiz de 2 sobre 2. Beleza, como eu acho o volume da pirâmide grandona? O volume é 1/3 da área da base, a área da base é 1, vezes a altura. Então, isso vai dar raiz de 2, aqui, perdão, raiz de 2 sobre 6. Então, isso aqui é o volume da pirâmide grandona. Tá, aí o que eu tenho que fazer para achar o resto? Eu tenho que achar as pirâmides, essas de base, que tem A0, A1, A2, A3, B0, B1, B2, B3, C0, C1, C2, C3 e D0, D1, D2, D3. Tá bom? Tá, então eu vou apagar isso aqui só para a gente calcular esse do A0, A1, A2, A3, tá bom? Tá, então, deixa eu apagar aqui só para ficar fácil. Agora eu preciso achar dessa piramidezinha que eu estou fazendo de amarelo aqui, ó. Essa piramidezinha. E as outras que estão na base são todas iguais. Então, se eu calcular uma, eu vou saber calcular a outra, tá? Bom, como é 1/3 que eu tenho, ele falou que é tudo dividido em 3, então essa alturazinha aqui que eu vou ter, ela vai ser exatamente 1/3 dessa altura aqui, desse Hzão. Então, o volume dela, o volume vai ficar 1/3 dessa área da base. A área da base dela aqui vai ficar, isso aqui vai formar um triângulo retângulo, né? Então, vai ser lá cateto vezes cateto sobre 2, vezes 1/3 dessa altura grandona. A altura grandona é raiz de 2 sobre 2, então 1/3 fica raiz de 2 sobre 2 sobre 3. E com isso eu vou conseguir calcular o volume disso aqui, tá? O volume vai dar, aqui ó, deixa eu fazer a continha, 1/3, aqui vai dar 1/9 sobre 2, e aqui vai dar raiz de 2 sobre 6. Fazendo a conta, esse volume vai dar raiz de 2 sobre 324. Só que esse volume amarelinho que eu coloquei aqui é o mesmo volume dessa outra pirâmide aqui, ó,
é o mesmo dessa que está no cantinho e é o mesmo da outra. Então, essas 4 piramidezinhas da base, elas têm esse volume. Então, eu vou colocar aqui, ó, o volume das piramidezinhas da base. Tá? Então, vai dar 4 vezes raiz de 2 sobre 324. Beleza. E agora, só falta o volume dessa pirâmide aqui de cima. Tá bom? Essa pirâmide aqui de cima, só falta achar o volume dela. Então, como eu vou achar o volume dessa pirâmide aí de cima? A altura é 1/3 da altura que ele falou, tá bom? Tá. Por quê? Porque ele falou que é dividido em segmentos de medidas iguais. Então, aqui é 1/3 do Hzão também. Então, como que eu calculo o volume dessa parte de cima aí? Tá? Vai ficar 1/3 da área da base. A área da base é 1 quadrado, 1/3 1 quadrado, vezes a altura, que é 1/3 de raiz de 2 sobre 2. Tá? Então, multiplicando tudo isso aí, essa pirâmide ela vai ter como volume raiz de 2 sobre 162. Então, a resposta final é esse volume aqui, que é o raiz de 2 sobre 6, menos o volume da parte de cima, menos 4 raiz de 2 sobre 324, que são esses cantinhos amarelos que a gente tinha feito aqui, tá? Então, esses 4 cantinhos. Então, o resultado disso aqui, tá? Eu posso simplificar, eu posso fazer aqui o MMC. O resultado disso vai dar, se eu simplificar aqui por 2, aqui vai dar 162 e aqui dá 2. Então, o MMC dá 162, aí divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, vai dar 27 raiz de 2, menos raiz de 2, aqui menos 2 raiz de 2. Então, isso aí vai dar 24 raiz de 2 sobre 162, simplificando 4 raiz de 2 sobre 27, tá bom? Então, tá resolvido o exercício B aí, o B, bem trabalhoso, tá? Geometria espacial da FUVEST é assim. Então, vamos para o item C. No item C, ele quer a distância entre o A1 e o E2, tá bom? A distância entre A1 e E2. Bom, pegando a figura aqui, eu vou fazer a distância, então, aqui do A1 até o E2. Então, eu vou traçar nessa própria figura só para facilitar, tá? Então, eu vou traçar aqui a diagonal da minha pirâmide, tá? Esse E2, ele vai, se eu fizer a projeção, vai cair exatamente aqui, tudo bem? Vai formar aqui um ângulo reto, tá? Eu vou chamar esse ponto, eu vou dar um nome para esse ponto, eu vou pôr aqui ponto P, tá? Só para facilitar. E aí, eu vou desenhar isso aqui que é paralelo. Aqui eu sei que é 1/3. Essa parte aqui é 1/3, aqui é 1/3, aqui é 1/3. E essa parte aqui do B3 ao B0 é 1/3. Maravilha. Como eu continuo esse exercício? Eu sei que a medida aqui da diagonal do A0, que tem aqui, até o centro da diagonal, deixa eu desenhar aqui a diagonal, vou chamar aqui de ponto M, né, que a gente tinha chamado. Tá, eu sei que isso é metade da diagonal, certo? A gente já tinha visto exatamente isso aí, tá? Eu tenho a medida também do E2 ao B0. Isso aqui é 2/3. A medida, dá para eu achar a medida do B0 até o ponto P.
Como aqui mede 1/3, eu posso fazer um Pitágoras para achar esse yzinho aqui que eu fiz. Então, vai ficar y ao quadrado, 1/3 ao quadrado, mais 1/3 ao quadrado. Esse y vai dar raiz de 2 sobre 3. Para que eu vou precisar dele? Eu vou achar a distância do E2 ao P. Vou chamar isso aqui de Hzinho. Tá bom? Maravilha. Esse Hzinho, eu vou fazer um Pitágoras também. Então, vai ficar 2/3 ao quadrado, igual a Hzinho ao quadrado, mais o y, que eu já sei, né? Raiz de 2 sobre 3 ao quadrado. Então, vai dar 4/9, aqui igual a h ao quadrado, mais 2/9. Então, h ao quadrado vai dar 2/9, o hzinho também vai dar raiz de 2 sobre 3. Beleza. Como eu sei que a distância do A1 até o P é 2/3, e aí, finalmente, eu vou ter isso aqui, ó. Esse aqui eu vou chamar de x, tá? Aqui é o A1, aqui é o E2. Aqui a gente achou que é raiz de 2 sobre 3, e aqui é 2/3. Então, x ao quadrado igual a raiz de 2 sobre 3 ao quadrado, mais 2/3 ao quadrado. Então, x ao quadrado vai dar 2/9 mais 4/9. O x ao quadrado dá 6/9, ou seja, o x vai dar raiz de 6 sobre 3. Então, a distância do A1 até o E2 é raiz de 6 sobre 3. Beleza? Tá resolvido aí o item C, também bem trabalhoso. Espero que vocês tenham entendido e que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí no nosso canal e ativa o sininho para receber as notificações das resoluções de física e de matemática. Tá bom? Obrigado e até a próxima.